jogando o livro pela capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá? Solta a vinheta. Gente, mudando totalmente o que eu faço aqui no canal, acho que essa é a primeira vez que eu gravo um vídeo sem usar maquiagem aqui no canal, desde quando ele foi criado, mas é porque hoje eu assisti um filme que eu tava esperando muito e eu não quero demorar pra gravar essa crítica, eu quero postar ela hoje e a crítica vai ser sobre Weapons ou A Hora do Mal, um dos filmes que eu mais aguardava desse ano e que eu pude assistir a convite da Warner hoje. Eu tava com muita expectativa pra esse filme, é o mais novo filme do Zach Cregger, que fez Barbarian ou Noites Brutais, que eu também adoro. E esse filme teve vários, assim, burburinhos sobre, inclusive um babado que eu não sei se é real ou não, de que o Jordan Peele até chegou a demitir a equipe dele porque não conseguiram adquirir os direitos do filme, porque realmente é um filme que muitos estúdios estavam brigando. Assim como O Menu, que é aquele filme que eu adoro também, até esqueci de gravar crítica aqui, mas eu gosto tanto desse filme. E é exatamente assim, tem filmes que o roteiro é tão bom e tão diferente que eles são guardados às 7 chaves e os estúdios entram em briga pra ver quem é que vai distribuir. E no caso de Weapons, ou A Hora do Mal, quem venceu essa batalha foi a Warner. Então realmente o filme vai estrear agora dia 7, daqui a 2 dias no cinema. Eu pude assistir hoje, né, a convite da Warner, e foi um filme que me deixou pensando por muito tempo. A gente tá aqui 7 horas da noite e eu ainda tô pensando nesse filme que eu assisti 10h30 da manhã. E realmente eu posso dizer, com certeza, já abri essa crítica falando que é um dos melhores filmes do ano. Não é o que eu esperava, mas isso não é algo ruim, porque o filme completamente superou minhas expectativas em alguns aspectos. O trailer é muito bom, mas o trailer não entrega nem a metade do que é a história, que realmente tem várias reviravoltas muito interessantes. O filme ele consegue superar as expectativas, pelo menos as minhas, porém quando você acha que você entendeu o plot, né, a história, e acha que tem um significado, eu vou falar pra vocês que tem outro significado que vai muito além, mas na hora que eu chegar na parte de spoilers. E não se preocupem, o trailer não entrega quase nada do que realmente acontece dentro do contexto dessa história. Realmente eles guardaram muito bem o suspense sobre o que era, né? Muita gente tinha várias teorias sobre o que ia ser, mas eu posso dizer que mesmo quando o plot twist é entregue pra gente, ainda assim tem outra temática muito além que tá tão no subtexto que aí depois eu vou ter que explicar pra vocês na parte de spoilers desse vídeo, porque realmente a grande mensagem principal não é o que parece ser. E é aí que é o pulo do gato, foi isso que me fez achar esse filme genial. Começando pelo contexto, a gente começa essa história com a Julia Garner, que é uma professora de uma sala, de uma escola lá nos Estados Unidos. Tudo vai bem, ela é uma professora que todo mundo assim aparentemente gosta. O problema é que num fatídico dia, todos os 17 alunos da sala desapareceram e só sobrou um. Ninguém sabe o que aconteceu, todo mundo só sabe que 17 crianças desapareceram no dia anterior, exatamente às 2h15 da manhã e nunca mais foram vistas por meses. Só para contextualizar um pouquinho, né, nos Estados Unidos, quando a gente fala de ensino fundamental, né, que aqui seria o fundamental 1 e 2, mas quando a gente fala do fundamental, lá nos Estados Unidos, cada sala tem uma professora ou professor específico que são os professores principais daquela turma. Então, tipo, esse peso todo que jogam na professora, interpretada de forma brilhante, aliás, pela Julia Garner, é isso, porque assim, você é a professora que está cuidando dessa sala. Como é que 17 alunos desaparecem e só sobra um, né? E começam a questionar, a culpar ela, a tentar agredir ela, porque assim, como é que 17 crianças desaparecem? O pior é que assim, o tempo todo você fala, qual é a culpa da professora se todos os pais que têm câmeras instaladas em casa, né, eles moram em um bairro que é subúrbio, mas assim, a galera tem câmera instalada, então todo mundo tá vendo que as crianças saíram à noite exatamente naquela hora. O que a professora tem a ver com isso? Aparentemente nada, mas os pais querem culpar alguém, porque ela é a professora responsável, né? Então o filme ele vai jogar várias vezes essa temática de, pô, os pais estão colocando toda a responsabilidade em cima da professora, que não é tão difícil, a gente sabe que isso acontece e não precisa ser nos Estados Unidos, isso acontece em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. Muitos pais geralmente culpam os professores pelo que acontece com os filhos, porém nesse contexto realmente a professora estava só na aula,
e foi trabalhar e os alunos simplesmente não foram porque na madrugada eles tinham sumido. E aí começa o questionamento da cidade inteira, né, e dos próprios professores, diretor da escola. Por que essas crianças sumiram? Começam a questionar os vídeos que eles assistem, isso não é mostrado, mas é falado, ah, será que tem algum desafio da internet? A gente sabe que essa é uma grande preocupação dos pais, esses desafios que são reais na internet, né, que fazem as crianças fazerem coisas horríveis, né? Então os pais começam a pensar sempre o pior. Ah, estão fazendo um desafio. Ah, foi alguma coisa que a professora mandou eles fazerem. Sabe-se lá por quê, né? E basicamente tem esse menino que é o único que ficou na sala, que ainda tá lá. Ele é super quietinho e ele não quer responder nada pra ninguém, nem pra professora, que aparentemente era super amiga dele. E o grande mistério do filme é esse: onde é que foram parar essas 17 crianças e por que elas estão correndo dessa forma tão esquisita, parecendo aviõezinhos e sumindo no meio da noite? Esse é o grande mistério. Toda a polícia e toda a cidade está envolvida na investigação para descobrir onde estão essas crianças, e isso lembra muito até Magnolia. A estrutura da história em si lembra muito Magnolia, com outros filmes de terror que eu não posso falar a comparação agora, porque senão vocês vão entender qual é a trama principal, que é o grande mistério. Mas é um filme de suspense, essencialmente, com drama, e que tem excelentes pitadas de horror. Quando eu falo horror, eu falo horror. Tiveram alguns jumpscares, né, umas cenas de susto, que literalmente fizeram meu coração vir pela boca. Faz tempo que eu não vejo um filme de terror que realmente tem cenas de jumpscare efetivas, que tem motivo para estarem lá. E funciona muito bem. Eu não sabia muito o que esperar. Tem algum momento que o filme ele se arrasta, acho que mais no meio, né? Porque assim, sem contar muitos spoilers, a estrutura do filme, ela conta a história individual de cada um dos personagens. Não todos os personagens, mas especificamente 6. E eu acho que isso é um problema porque tem personagens demais e a história fica naquele back and forth. Ela vai e volta o tempo todo. E eu acho que eles poderiam ter enxugado um pouco isso, porque pra quem não gosta de terror slow burn, que vai acontecendo aos poucos, não vai ser tão legal. Eu adoro filme de terror em geral. Slow burn, então, eu gosto muito porque geralmente o final compensa, e realmente compensou muito. Esse slow burn faz sentido porque eles vão investigando a história, falando um pouco de cada um dos personagens envolvidos na trama. Acho que a gente perde muito tempo na professora e pouco tempo nos outros personagens. E enquanto a história vai acontecendo, a gente passa alguns momentos com diversos personagens dessa trama, pra gente ter essa conexão, pra gente entender, né, qual é a ligação de todos esses personagens. E sim, todos eles têm uma ligação e tudo vai fazer sentido no final. Só que assim, esse é outro problema. Eu acho que, já passando quase pro final do filme, né, eu acho que eles explicam demais. E assim, o outro problema seria mais no terceiro ato, porque, como eu falei, eles realmente explicam muita coisa. Não precisam falar necessariamente pra explicar, mas eles mostram demais. A gente já entendeu qual é o plot twist, a gente já entendeu qual é o mistério, e eu acho que no terceiro ato eles se estendem pra mostrar o que a gente já viu. Eu até acho que eles mostram demais, eles poderiam deixar um pouquinho mais pro mistério, assim como Longlegs, mais ou menos. A gente entende o conceito, mas não tudo. Aqui a gente tem tudo de bandeja, tudo é explicado no final de forma simples e rápida, com uma cena final assim, sensacional, mas muito grotesca e assustadora. Grotesca e assustadora no nível de substância, tá? Mas realmente é um final que você fala assim, tipo, uau, sabe? Eu fiquei de boca aberta com o final desse filme, porque me pegou. Foi esse final que cimentou esse filme na minha cabeça como um dos melhores filmes do ano. E assim, eu assisti muitos filmes, vocês sabem, assisti Pecadores, assisti muita coisa, mas desde festivais a esses filmes que eu tô assistindo em cabines ou prédios de imprensa, tem poucos filmes que eu realmente amei. E dos que eu amei, eu posso colocar já no meu top 5, né? Eu posso falar que já tá se formando. A gente tem Pecadores, a gente tem Superman, a gente tem Juntos, que eu assisti, aliás, ontem, e logo mais vou postar a crítica aqui. E a gente tem esse filme que é Weapons. Ele entra no top 5, falta só mais um pra entrar no top 5 desse ano, né? Vamos ver. Mas eu acho que é um filme excelente, que ele é um quebra-cabeça que é construído de uma forma
tão bonita e tão bem pensada, com uma direção de fotografia excelente, com atuações maravilhosas, que eu não sei o nome dele, gente, como eu falei, eu tô gravando no susto, mas como tem criança entregando tudo nos filmes de terror esse ano, hein? Teve tudo, teve aquela criança do 28 Days Later, teve essa criança aqui, teve tantos atores, assim, bons, mirins, nesses filmes que eu tô achando muito legal. Espero que Invocação do Mal 4 também entregue, né, personagens assim tão completos e tão interessantes, o elenco inteiro afiadíssimo, né? Aliás, esse aqui, gente, como eu amo ele, eu já amo ele na Marvel, mas aqui ele tá sensacional. E assim, eu acho que é um filme muito diferente. Eu acredito, como fã de terror, que esse filme vai ser divisivo, principalmente por conta do arco do meio pro final. E a mensagem do filme em si não é o que a gente pensa que é. Pelo menos é o que eu pensei desde o começo, quando eu vi da forma que as crianças estavam correndo. E a minha teoria estava certa, mas não da forma que eu pensava. E sem mais delongas, minha nota pro filme é 9. Eu acho que ele vai ser um clássico moderno do terror. Esse filme vai ficar pra história, vai ser comentado pelas próximas gerações de fãs de terror, assim como a gente comentava de filmes bem mais clássicos, né, de terror que marcaram geração. Eu acho que é muito interessante o conceito que é apresentado. É um tema que eu sentia falta no gênero de terror nos últimos anos e eles entregaram tudo o que eu queria. E agora a gente vai pra parte de spoilers. Se você não quiser spoilers, sai do vídeo aqui, volta pra assistir dia 7 de agosto, que é daqui a 2 dias no cinema, e aí você volta pra cá pra poder comentar comigo o que você achou do filme. Vamos pros spoilers em 3, 2, 1. E falando dos spoilers, né, gente, eu já falei bastante sobre o filme, mas eu adorei o plot twist do tema de ser uma bruxa. Gente, eu adoro filme de bruxas, eu tava com saudade de filmes de bruxa de terror. O último bom, assim, que eu vi com esse tema foi literalmente A Bruxa, né, The Witch, da A24. E eu tava querendo um filme moderno de bruxas. Eu assisti um curta super legal sobre bruxas, que eu vou deixar aqui o nome dele, assisti no Festival SXSW desse ano, e achei sensacional porque é uma comédia de terror. E agora, esse filme, especificamente Weapons, aliás, falando de comédia, tem umas cenas engraçadas, sim, tá? Ele é um drama, mas tem uma comédia ali, inserida aqui e ali, que funciona. Adorei conhecer os personagens, mas como eu falei, eu acho que não precisava ter tantos POVs, tantos pontos de vista. Poderiam ter sintetizado ali em 3 personagens juntos, no mesmo momento. Acho que se arrasta por alguns momentos, que não precisava se arrastar. Agora, a questão da bruxa, gente, a gente para pra pensar, cara, que genial. A partir do momento em que a personagem aparece, eu já sabia que ela era uma bruxa. Pelo motivo mais besta do mundo, por conta do cabelo dela ser vermelho e o batom tá todo borrado. Porque me lembrou de 2 coisas. Me lembrou da Convenção das Bruxas, aquele filme super clássico da nossa geração millennial, né, dos anos 90. E literalmente me lembrou também da bruxa de Coven, que é a minha temporada favorita de American Horror Story. Olha isso aqui, gente, esse cabelo vermelho e o batom, automaticamente quando eu vi essa personagem, que é a tia, eu falei, é bruxa, é bruxaria. Imediatamente quando ela aparece em cena. Então eu achei muito legal, porque poderiam ter feito muita coisa. Poderia ser Alien, poderia ser tema de espíritos, poderia ser qualquer coisa, mas não. Eles pegaram o tradicional, que é a bruxa. Pegaram as crianças, que sempre foram símbolos da bruxa. A bruxa precisa de crianças para poder se fortalecer, para poder ter a juventude. Isso é praxe da mitologia das bruxas, né? Eu acho muito interessante. Quando eu falo mitologia das bruxas, eu não estou falando de Wicca, tá? Eu estou falando das bruxas que a gente conhece dos contos de fada. Essencialmente, essa é a história delas. Elas precisam consumir as crianças ou controlar as crianças para ganhar a juventude e o poder de volta. Esse tema é praxe, mas aí você fala, o que tem a ver bruxa e qual que é o tema do filme? Gente, olha o nome do filme, Weapons. Tem uma cena específica onde aparece literalmente um rifle no céu com a hora 217. Eu fiquei pensando sobre isso porque o próprio filme e a história de crianças desaparecendo em uma sala e a professora ser a culpada por isso me lembraram de uma única coisa que tem a ver com os Estados Unidos: tiroteios em escola. Eu acredito que mesmo o filme sendo relacionado à bruxa,
Pela forma que as crianças derrotam a bruxa no final, como uma vingança, eu vejo como um filme que traz essa mensagem das crianças que poderiam ter perdido a vida ou perderam a vida pela mão das armas, né? Se tornaram armas vivas praticamente para destruir essa coisa, né, que é no caso a bruxa. Mas eu penso que a alegoria muito subentendida é essa: uma sala inteira perde a vida ou some e a culpa vai para a professora e todos querem retomar a vida, todos querem encontrar os seus filhos. É a mesma coisa que acontece na dinâmica de desaparecidos ou crianças que perderam a vida para tiroteios na escola. Para variar, eu tive que vir pro celular porque a bateria da câmera acabou. Mas eu acredito essencialmente que esse filme é sobre armas, é anti-armamentista, é sobre os tiroteios que acontecem em escolas. Tem muitas nuances, né? Arma aparecendo, armas sendo usadas, a própria palavra arma, as próprias crianças e os adultos sendo usados como armas, né? Então eu acho que tem uma mensagem muito subliminar aí do que essa bruxa está representando. Talvez ela represente até o próprio governo, talvez ela represente esse próprio controle sobre as pessoas. E a arma em si é literalmente o que ceifou a vida de muitas crianças em escolas dos Estados Unidos. Então, para mim, a mensagem ela tá nítida, anti-armamentista. Para mim, é essa mensagem, mas talvez as pessoas tenham outras leituras. Depois de você assistir, coloca aqui nos comentários para mim o que você acha, se você concorda que essa é a mensagem, ou você acha que tem outra mensagem, ou que essa mensagem tá certa, mas tem muito mais coisa além. E por hoje é só, gente. A gente se vê então no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!